Olá, meu querido irmão da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus. Hoje, na oitava lição, nós iremos estudar sobre Isaac, o herdeiro da promessa. Só para lembrarmos, nós estamos estudando sobre homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. Você já se perguntou por que em um trimestre sobre Abraão, Isaac e Jacó, Isaac tem apenas uma lição, 7 lições sobre Abraão, 5 sobre Jacó, e apenas uma para Isaac? Será que Isaac é menos importante? Será que Isaac foi esquecido por Deus? Não, Isaac é o patriarca da continuidade. Ele é a prova viva entre a promessa e o cumprimento. Ele é o primeiro herdeiro com promessa. Não, Isaac não foi esquecido, ele foi preservado por Deus. E hoje, em Gênesis 26, nós iremos descobrir por que Isaac foi preservado por Deus. Porque Isaac enfrentou provas iguais às de seu pai Abraão. E que Isaac é um tipo de Cristo. Também como reagir quando a sua bênção desperta a inveja, e também porque Deus aparece pessoalmente para quem permanece fiel a Ele. Vamos ver quem foi Isaac, o seu contexto e o significado. Antes de mergulharmos no texto da lição, precisamos apresentar Isaac. Seu nome é Riso. Seu nascimento foi um milagre. Abraão com 100 anos e Sara aos 90, conforme Romanos capítulo 4, versículo 19 e Hebreus capítulo 11, nós vemos que Abraão e Sara já estavam sem nenhuma condição humana para serem pais. Isaac também foi o primeiro a ser circuncidado ao 8º dia, Gênesis 21:4. E Abraão circuncidou o seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. Isaac casou-se aos 40 anos com Rebeca, teve seus filhos Esaú e Jacó com uns 60 anos de idade, e estava com 75 quando seu pai Abraão morreu. Já estudamos por que o significado do seu nome, Riso, do episódio quando Deus promete a Abraão filho de sua própria linhagem. E Abraão riu em Gênesis 17:17. Sara também riu, provavelmente da sua própria condição, em Gênesis capítulo 18, versículo 12. Mas quando Isaac nasceu, o riso de fato foi de alegria. Gênesis 22:6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Gênesis 21:6. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Isaac não foi apenas um filho, foi um milagre. Sara era estéril, seu ventre amortecido. Mas Deus visitou Sara como havia prometido. Gênesis 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. O que é impossível para o homem é o cenário para o milagre de Deus. E é exatamente por ser um milagre que Isaac carrega um peso espiritual único. Ele é o primeiro herdeiro conforme a promessa. E aqui está uma aplicação, uma interpretação que pode mudar a sua leitura do livro de Gênesis. Isaac é um tipo de Cristo. Gênesis 17:19 diz: Isaac é filho da promessa. Assim como lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa sobre o Messias. Isaac nasceu de um milagre, conforme Romanos capítulo 4, versículo 19. Jesus nasceu de uma virgem, conforme Mateus capítulo 1, versículo 23. Isaac trouxe a alegria ao nascer, conforme lemos em Gênesis 21:6. E os anjos disseram, na ocasião do nascimento de Jesus, que ele traria alegria a todos os homens. Isaac sofreu oposição desde o seu nascimento, conforme Gênesis 21:9. Jesus foi perseguido desde o seu nascimento. Mateus capítulo 2, versículo 13. E tendo-se ele retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito. Demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Isaac foi obediente até no sacrifício. Gênesis 22:9. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Isaac carregou a lenha do holocausto. Gênesis 22:6. Jesus carregou a cruz. João capítulo 19:17. Isaac foi substituído pelo carneiro. Gênesis 22:17. Gênesis 22:13. E aqui está o mistério, porque Isaac é tipo e Jesus é o antítipo. Jesus foi o cordeiro que tira todo o pecado do mundo. João 1:29. Então Isaac não foi apenas um personagem histórico, ele era a sombra do que viria. E quando Isaac subiu ao Monte Moriá, disposto a ser sacrificado, estava profetizando sem saber o Calvário. E Paulo confirma em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 28. Nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. E a pergunta a você e a mim é: se Isaac é tipo de Cristo e nós somos filhos da promessa, como Isaac, o que isso diz sobre sua identidade em Cristo hoje? A resposta é que não somos um acidente, somos promessa. E o Espírito Santo testifica
com o nosso espírito que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8, versículo 16. E no versículo 17 diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O textuário da lição está em Gênesis 26, 12, diz: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E lendo o texto, parece que as circunstâncias foram todas favoráveis, foram dias de tranquilidade, em que a terra deixou a sua esterilidade. Mas não foi bem assim. Isaque fez a parte dele, semeou, mas o resultado extraordinário, sem medidas no mesmo ano, veio porque o Senhor o abençoara. Isaque não simplesmente esperou que as coisas acontecessem por acontecer. Isaque trabalhou e Deus abençoou o trabalho das suas mãos e o fez prosperar. Salmo de número 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Nós vamos entender que Isaque tentou até procurar os seus próprios caminhos, mas por obediência a Deus, Isaque permaneceu na direção do Senhor. E o texto diz no versículo 2 do Salmo 128, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera nos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus abençoou Abraão em tudo, e Isaque, o filho da promessa, também seria abençoado. Quando Deus age, ninguém pode impedir. Mas a bênção de Deus não é fórmula, é aliança. Era preciso Isaque andar na presença de Deus, como Deus havia falado ao seu pai Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E isso logo após Abraão tomar diretrizes e rumos que a sua própria razão ou consciência lhe indicavam. Quando Abraão foi chamado por Deus, Deus foi muito claro com Abraão quando disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não há uma proibição clara para Abraão de não descer ao Egito, como houve para Isaque. Mas Deus havia dito a Abraão, havia dado a Abraão as coordenadas, quando Deus disse para uma terra que eu te mostrarei. E Deus não havia mostrado o Egito, Deus havia mostrado Canaã. No tópico 1 da lição, nós vamos estudar sobre a fome na terra, situação que Abraão também enfrentou quando decidiu por conta própria descer ao Egito. E aqui não é uma regra, não há uma fórmula, mas é uma aliança. Abraão deveria se guiar pela palavra de Deus que disse: eu te mostrarei. Assim como Deus mostrou para Isaque que ele não deveria descer ao Egito. Deus continua guiando na crise. A crise não determina as diretrizes, não mudam os princípios de Deus. Isaque enfrentou uma fome, e não qualquer fome, a mesma que seu pai enfrentou anos antes. E o que fez Isaque na ocasião? Ele planejou: eu vou descer ao Egito, lá tem comida. De fato, pensamento lógico. Mas Deus aparece a Isaque no capítulo 26, versículo 6, e diz a Isaque: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus não estava sendo contra o desejo e a necessidade de Isaque. Deus estava preservando a aliança, porque descer ao Egito, mesmo parecendo ser lógico e ser motivo de preservação de vidas, não preservava a aliança de Isaque com Deus. O Egito, naquela rota, era o caminho da autossuficiência, o que pode ecoar semelhante ao que está escrito em Provérbios 16, 9, que diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Agora prestemos atenção nisso. Isaque obedeceu quanto ao Egito, mas também repetiu outro erro de seu pai. Isaque, como Abraão, temeu por sua vida, e isso por causa da beleza de Rebeca, assim como Abraão temeu pela beleza de Sara. E Isaque mentiu, dizendo: ela é minha irmã. Enquanto Abraão usa engano, Isaque mente deliberadamente, dizendo que Rebeca é sua irmã sanguínea. Uma pergunta para mim e para você: quando o medo bate a porta, você confia em Deus ou se firma no seu próprio entendimento? Mas mesmo na falha de Isaque, Deus foi misericordioso. E é exatamente isso que veremos no próximo tópico, que fala sobre a inveja contra Isaque. A bênção de Isaque desperta inveja nos filisteus. Isaque prospera. Gênesis 26, 13. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo. E o que aconteceu com a bênção de Isaque? Inveja. Os filisteus entulharam os poços de Abraão, o que Abraão havia cavado. E depois contenderam com Isaque pelos novos poços que ele abrira naquela região, naquele período. A água era mais valiosa que ouro, e entulhar poços era uma declaração de guerra. E a Bíblia alerta em Provérbios 14, 30. A inveja é podridão dos ossos. E aqui também está uma lição de ouro. Isaque não brigou, não fez guerra. Ele cavou outro poço e deu nomes que contam a história. Ezeque significa contenda. Sitna, que significa amizade.
e Rehobote, que significa alargamento. Gênesis 26, 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Rehobote e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Isaac não perdeu tempo lutando contra a inveja. O seu tempo foi cavando poços, buscando a bênção de Deus. Isaac poderia ter começado cavando novos poços, mas ele preferiu desentulhar os poços de seu pai. Gênesis 22, 18 diz, e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. E vemos uma geração de pessoas que confundem princípios com descobertas, com inovações. Princípios não podem ser rejeitados, eles devem ser preservados. Tradição não é uma coisa ruim, é coisa ou ser mais atual que podemos nos relacionar em toda a nossa existência, ou seja, a existência humana, é Deus, que não muda, nem sofre variação alguma. Então, nem sempre promover mudanças quer dizer trazer melhorias. Deus estabeleceu um padrão eterno para buscarmos. Esse padrão é Cristo. Então, buscar semelhança com Deus não é buscar ser retrógrado. E se perdemos uma coisa tão importante como a comunhão com Deus, precisamos buscá-la. Uma pergunta para você e para mim. Você tem desprezado a fé daqueles que vieram antes de você? Ou está edificando sobre o fundamento deles? Tradição não é prisão, é alicerce. No tópico 3, vemos que Deus aparece a Isaac. E Gênesis 26, 24 registra esse momento único. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Perceba que Deus não disse apenas, eu sou Deus. Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Isso é aliança transgeracional. Significa que a promessa feita a Abraão agora era pessoal de Isaac. E aqui vemos as 3 promessas a Isaac. Deus fez 3 declarações poderosas. A primeira, não temas porque eu sou contigo, promessa da presença de Deus. E abençoar-te-ei, promessa da provisão divina. E multiplicarei a tua semente, a promessa do propósito divino. E após o encontro com Deus, Isaac fez algo simbólico. Primeiro, ele edificou um altar, adoração. Segundo, ele armou uma tenda, o cuidado com a família. E terceiro, ele cavou um poço, que simboliza trabalho e provisão. Isaac nos ensina, em primeiro lugar, Deus e a adoração, o altar, depois a casa, a tenda e finalmente o trabalho, o poço. Se você adora, cuida da casa e trabalha com fé, a provisão está garantida. E aqui vemos algo curioso. O mesmo Abimeleque, que expulsou Isaac, agora vem buscar paz. Abimeleque provavelmente era um título, assim como Faraó. Mas a lição aqui permanece. Quando Deus está com você, até seus inimigos buscam a sua paz. Gênesis 26, 28 diz, e eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, pelo que dissemos, haja agora, juntamente entre nós, juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Concluindo a lição, o autor diz, vimos nesta lição que da mesma forma como Abraão, Isaac passou por várias provas em sua vida, enfrentou uma fome, foi em busca de socorro entre os filisteus. Contudo, assim como Deus esteve com seu pai, demonstrou que estava com ele e renovou as promessas feitas para a descendência do patriarca. Isaac nos ensina que a bênção não está no que você tem, mas em quem tem você. Algumas lições que aprendemos, Deus nos guia na crise. Não precisamos depender sempre da lógica humana. Precisamos sempre esperar a direção de Deus. Também Deus sustenta na inveja. Cave poços e não contendas. Deus fala pessoalmente. A promessa é sua também. E Deus honra a mansidão. Quem espera nele vê a vitória. Antes de decidir, ore. Reaja à inveja com mansidão e não com guerras. Cave um poço novo, um tempo a mais com Deus, e não despreze os alicerces que foram estabelecidos. A fé que os seus pais te entregaram. Isaac foi o patriarca da continuidade. Ele não começou buscando caminhos novos. Ele permaneceu nos caminhos que Deus havia determinado para o seu pai e seguiu a direção de Deus. Você pode ser um elo que vai levar a promessa de Deus adiante. Se o conteúdo desta lição falou ao seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe. Nos conte qual poço Deus está chamando você para cavar esta semana. Curta o vídeo se você aprendeu algo e inscreva-se no canal para não perder os próximos comentários devocionais sobre a lição da Escola Bíblica Dominical. E ouça que Deus te abençoe ricamente, assim como abençoou Isaac, e que você experimente a presença dele, a provisão dele, e viva a promessa dele, pessoalmente. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.